Aroma, sabor, prazer. Palavras que sintetizam o momento mágico de tomar um bom café. Momento que se renova a toda hora em todos os cantos do mundo. Mais que uma bebida, o café é um hábito. Um hábito que atravessou todas as fronteiras de tempo e espaço e foi assimilado pelas mais diversas culturas. Já é tão íntimo de todos nós que muitas vezes até esquecemos que esta maravilhosa bebida também tem seus segredos. Vamos conhecer um pouco destes segredos e nos aprofundar na arte de fazer um bom café. O café é uma planta nativa dos planaltos da Etiópia, antiga Abissínia, este pequeno país do leste da África. Os etíopes, que nunca foram colonizados pelos europeus, sempre conheceram e apreciaram as delícias e as propriedades mágicas do café. O café foi descoberto casualmente, há cerca de 1000 anos, por pastores de cabras que notaram que os animais alimentados com aquela pequena cereja silvestre, o fruto do café, tornavam-se mais espertos e resistentes. A extração da bebida é atribuída aos árabes, que foram também os primeiros a cultivar o café. No século XIII, o café já era bem conhecido e consumido em todo o Oriente Médio. Os comerciantes holandeses, franceses e italianos levaram a bebida para a Europa. O café incorporou-se rapidamente aos hábitos europeus. Conquistou admiradores famosos, Bach, Rousseau, Voltaire e muitos nobres, como o imperador Luís XV da França, foram grandes bebedores de café. E foram justamente os franceses e os holandeses que trouxeram a cultura para a América do Sul. Em nosso continente, o café ambientou-se com facilidade. Chegou ao Brasil clandestinamente pela Amazônia em 1727 na bagagem de Francisco Palheta. Palheta, um sedutor aventureiro, viajou à Guiana Francesa incumbido pelo governador do Grão-Pará de resolver questões de fronteiras. Mas sua verdadeira missão era trazer café para ser plantado no Brasil, burlando o costume da época de não se vender café em grãos ou mudas de café. Ninguém imaginava que estava começando ali um dos períodos mais marcantes da nossa história, o chamado ciclo do café. Por muitos e muitos anos, o café foi o principal produto agrícola e maior fonte de divisas do Brasil. Nas fazendas de café, em ambientes como este, viveram os famosos barões do café, que depois se transformaram nos sustentáculos da velha república, a chamada República do Café com Leite. Hoje, o café continua sendo um de nossos principais produtos. A cultura se modernizou, mas a rotina da fazenda ainda é bem parecida. O café é uma cultura perene. Um pé de café dura em média 25 anos. A bebida é extraída dos grãos destas pequenas cerejas, em geral 2 por cada fruta. As principais espécies são a arábica e a robusta. Juntas, estas duas espécies representam 99% de todo o café consumido no mundo. O Brasil é um dos poucos países que produz as duas espécies. O café arábica é mais fino e requintado. Tem uma grande variedade de sabores e aromas. É cultivado em altitudes, entre 400 e 1000 metros. Já o robusta é uma espécie mais rústica, cultivado abaixo de 400 metros e sem grandes variações de sabor. A cultura do café exige tratos o ano todo, o que gera muitos empregos. A colheita é anual. O processamento começa na propriedade. A secagem, limpeza, beneficiamento e classificação pelos diversos tipos de grãos. O café depois é industrializado e qualificado antes de ser distribuído. Depois de tudo isso, o café está pronto para ser preparado e consumido. Assim como nas etapas de produção e industrialização, o preparo do café também se modernizou. Surgiram novos métodos e máquinas que agilizam e facilitam as coisas. Mesmo assim, nem todos conseguem fazer um bom café. Por quê? Para se preparar um bom café, é importante que você conheça o sabor que mais agrada ao seu paladar através do blend,
do ponto de torra e moagem. Além disso, a qualidade da água e higiene são fundamentais para um café mais saboroso. O café é o produto agrícola mais comercializado do mundo. Não pode faltar em casa e muito menos no trabalho. Na maioria das grandes cidades, o café é servido em bares e restaurantes. É presença obrigatória também nos hotéis, aeroportos, shoppings e nas lojas especializadas, nas cafeterias ou simplesmente cafés. Você gosta de café? Eu gosto, adoro café. Porque dá energia, dá saúde, dá boa disposição para trabalho, para tudo na vida. Porque é gostoso, né, pô? É que nem vinho francês e fumo de cachimbo. Você pode ter uma variação muito grande e saborear. Quem vai se acostumando, vai apurando o paladar, então tem um prazer muito grande em pegar diferentes qualidades, né? O café é bebida nacional, né? Porque ele é o preto que satisfaz. Café é magia. Um momento ritual. Uma pausa de puro prazer no meio da nossa agitada vida moderna. Por isso, tem de ser bem feito. A qualidade no preparo é indispensável para que o produto mantenha e amplie cada vez mais o espaço que ocupa no mercado. Qualidade. Visando assegurar esta qualidade, o SEBRAE, em parceria com a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, e os sindicatos da indústria de café, estão desenvolvendo este projeto de treinamento. A ABIC, junto com o SEBRAE Nacional, estabeleceram um convênio em que vai buscar trazer ao consumidor de café brasileiro a qualidade do café que se faz no Brasil. Há todo um cuidado que vem do campo até o consumidor final. E este cuidado leva 3 anos até chegarmos na preparação do café. E é muito importante que aqueles que preparam o café para o consumo em bares, restaurantes, em hotéis ou no próprio consumo doméstico, tenham os cuidados para que possam trazer esta qualidade para o seu produto final, àquela hora de tomar o café. E é este o convênio que a ABIC e o SEBRAE estão realizando em todo o Brasil. Afinal, o que é preciso para fazer um bom café? O café pode ter uma infinidade de sabores e aromas. Um dos fatores que influenciam a bebida é uma arte. Antes de mais nada, o degustador tem que ter um olfato e paladar bem apurado e ser bem treinado para exercer bem a sua função. O classificador provador, ele é uma das funções dele também, é prestar assistência técnica ao produtor. O café, ao entrar na indústria, ele é furado saco por saco, é tirado um lote, tá? Uma amostra geral daquele lote. Depois, então, a indústria vai fazer o seu padrão de qualidade. Aí ele faz um blend, ou seja, uma mistura daquele café arábica, podendo botar com uma bebida diferente. Muitas das vezes eles usam um pequeno percentual de conilon e, então, depois vai fazer a classificação e a prova do café para saber a qualidade que deu. Antes de o café chegar ao consumidor, ele tem de ser testado, aprovado e classificado. Classificar o café é importantíssimo para assegurar a qualidade do produto final. Há uma soma enorme de fatores que determinam os vários sabores. Existem 5 principais sabores. Vamos conhecê-los. Bebida de gosto muito agradável, suave e adocicada, denominada bebida mole. Já esta tem um gosto adstringente e seca, denominamos de bebida dura, uma bebida também muito boa. Esta tem um leve gosto químico, que lembra o iodoforme e o ácido fênico, denominamos de bebida arriada. Esta tem um sabor idêntico à bebida arriada, um gosto químico só mais acentuada. Nós denominamos bebida Rio. Existe ainda a bebida Riozona, com características semelhantes às 2 anteriores, mas com um sabor químico um pouco mais acentuado ainda. Esses são os 5 principais padrões de bebida que normalmente encontramos no comércio. Confira as principais características de cada bebida.
Suavidade. Os cafés mais finos apresentam um sabor adocicado e podem ser degustados até sem açúcar. Amargor. O gosto produzido pela cafeína. Acidez. É a sensação obtida na parte lateral da língua. Corpo. A sensação causada por uma certa persistência no paladar. É o que fica na boca. E aroma. As nuances entre os diversos aromas também ajudam a definir a qualidade da bebida. O sabor de cada café é determinado também por fatores de produção. Altitude, clima, localização da lavoura são super importantes porque definem as características básicas do produto. Para que se obtenha um produto de boa qualidade, grãos como estes, pretos, verdes e ardilos, devem, o quanto possível, ser eliminados. Blend é a combinação dos grãos de diferentes características de tal forma a se obter o melhor resultado de aroma e sabor. O blend é feito em sua maioria através de grãos crus. Porém, você também pode fazer o blend através de grãos torrados. Desta forma, você pode ter seu blend personalizado, combinando grãos torrados de diferentes origens. A torra é uma relação de tempo e temperatura. A boa torra influi na qualidade da bebida. A ideia nossa de termos uma loja em que nós pudéssemos manusear o café aqui dentro, prepará-lo, torrá-lo aqui, partiu da ideia que a gente via no exterior, especialmente na Europa, pequenas boutiques em shopping center, pequenas lojas que tinham uma máquina igual a essa, que ecologicamente, sem deixar fumaça, sem poluir o ambiente, torravam o café. Aí eu me decidi a realmente fazer uma loja em que eu pudesse ter o manuseio do café, o controle da qualidade do café, especialmente o que é muito importante no café, além do café ser bom, é a forma de torrar, selecionar e torrar o café. Torra é muito importante no gosto do café, quer dizer, cada torra, cada café ser torrado de uma forma diferente, ele ser mais consistente, ser mais claro, quer dizer, com o gosto que você quer atribuir ao café no seu gosto final na hora de preparar o café. É muito importante que hoje, com essas máquinas domésticas praticamente, de loja, não são industriais, são pequenas máquinas que torram 5 ou 10 quilos de cada vez, você tenha o controle absoluto da qualidade. Ou seja, o café bom vindo da fazenda ou da cooperativa, você seleciona ele aqui dentro, separa as peneiras e você faz o tipo de torra que você adequa para cada café, para cada tipo de café. Depois de torrados, os grãos assumem cores, sabores e aromas variados. A torra pode ser leve, média ou escura. Quando a torra é muito escura, o lote perde peso porque elimina os óleos aromáticos característicos. O grão fica com aspecto oleoso e a bebida mais amarga e com pouco aroma. Como se vê, as diferenças de torra são um dado importantíssimo na identificação de um blend. As indústrias possuem seu próprio blend, e o grande desafio industrial é a manutenção permanente deste, de tal forma a se obter sempre o mesmo sabor e aroma. Até porque os consumidores são fiéis ao sabor de determinada marca. Mais forte. O café com a coisa do café mesmo. Eu gosto de um café mais forte e geralmente com algum tipo de aroma diferente. Café puro. Eu gosto do bom café e gosto de variar, né? Depois de torrado, o café é moído. O ponto de moagem adequado depende como o café vai ser preparado. O grão muito moído, pulverizado praticamente, é indicado para fazer café árabe, que não é coado. O pó de moagem média serve para o nosso café comum, filtrado ou coado. Quanto mais grossa a moagem, mais fraco vai ficar o café. Neste caso, para fazer um café mais forte, temos de usar mais pó. Ao contrário, se a moagem for fina demais, a bebida fica excessivamente concentrada e vamos precisar de menos pó para fazer um café mais saboroso. A moagem entre média e grossa é indicada para o café expresso e a grossa utilizada em algumas cafeteiras italianas, como esta aqui. Depois de moído, o café deteriora-se com mais facilidade. O consumidor deve ficar sempre atento, portanto, ao prazo de validade dos produtos. Atualmente, existem embalagens a vácuo que conservam o café por 1 ano ou mais. Uma vez fora da embalagem, o café deve ser guardado sempre bem acondicionado, em local fresco e limpo. Calor, umidade, mau cheiro devem ser evitados. A geladeira é o melhor local. A pureza da água
favorece bastante o sabor de um bom café. Deve-se evitar água direta da torneira. A água do café deve ser filtrada. Os melhores filtros são os de cerâmica e carvão ativado. O ideal é usar água mineral. Vamos preparar um café? O café pode ser preparado de muitas maneiras. Há muitas diferenças culturais e níveis de preparo. O café caseiro, por exemplo, é claro que difere do profissional. O expresso também tem seu lugar. Sem falar das inúmeras adições e variações e coquetéis que podem ser feitos com a bebida. Veja agora algumas formas corretas de preparar um delicioso café. Utilize cafés com moagem média. Cada medida dessa serve para 1 xícara de café. Recomenda-se 70 a 100 gramas para 1 litro de bebida. Observe também se o filtro de papel tem o mesmo tamanho e forma do porta-filtros. Para nós prepararmos o café em filtro de papel, nesse tipo de cafeteira, nós vamos colocar o volume da quantidade de xícaras que nós queremos preparar, água mineral, colocaremos o filtro de papel do tamanho do porta-filtro, só que nós vamos dobrar o filtro de tal forma que ele fique mais próximo à parede do porta-filtro. Ele tem uma aderência melhor. Coloque o pó no filtro, espalhando uniformemente. Não compacte, nem aperte a camada de café. Agora nós ligamos a cafeteira e ela vai preparar o café sozinha. A água vai entrar em contato com o pó também pela pressão de vapor. Né? Ele deve umedecer toda a camada de pó de café que foi colocada. A preparação em cafeteiras manuais utiliza o mesmo tipo de café e as mesmas medidas das cafeteiras elétricas. Umedeça todo o pó de café com a água quente e despeje em forma de fio bem no centro do fio. Bom, agora nós vamos preparar o café no coador de pano. Nós vamos utilizar um coador novo e quando nós formos utilizar o coador pela primeira vez, nós vamos deixá-lo de molho num café, no pó de café, durante um certo tempo, até ele absorver todo o sabor do pó de café. Enquanto não estiver sendo usado, o coador deve ser guardado de molho em água fria. Esta água deve ser trocada diariamente. Esse aqui é o termômetro digital. Nele nós podemos ler a temperatura em graus Celsius ou em graus Kelvin. Esta é a temperatura ideal para se preparar o café. Nessa preparação nós podemos colocar o pó na água ou então o pó no coador e colocarmos a água por cima. Nesta etapa, nós podemos utilizar uma colher de pau ou então estas colheres plásticas, mas todas elas devem ser de uso exclusivo do café. Nesta etapa da preparação, o café acaba formando essa espuma, que é natural do próprio pó. Agora nós vamos passar no coador que nós já deixamos de molho no pó de café. Sempre que usar o coador, verifique antes se ele não adquiriu odores estranhos. Esta é a forma mais tradicional de se preparar o café. Despreze o pó de café já utilizado, jogue-o fora, não reaproveite. Franceses e italianos disputam a honra de ter inventado o café expresso. O termo espresso para os italianos significa rápido. Para os franceses, express é alguma coisa especial.
O certo é que surgiu na Europa em meados do século passado. O café expresso é hoje uma realidade. Na base deste sucesso estão 3 elementos: um excelente café, equipamento de qualidade, sempre bem limpo e conservado, e um operador bem treinado e de bom gosto. Agora nós vamos preparar o café expresso. É importante, antes de iniciar a preparação, verificar o nível de água da máquina. Deve estar entre o mínimo e o máximo. Outro fator importante é, depois de ligá-la, verificar a temperatura. Ela deve estar dentro desta faixa vermelha. Isso significa que a temperatura da água está ideal para se preparar o café. O café expresso utiliza um tipo de pó especial. A moagem é mais grossa que a dos cafés de coador. O ponto de torra é mais claro. Não se deve utilizar torra escura ou moagem fina. A torra ideal para se preparar o café expresso é uma torra média, nem clara e nem escura, como esta que nós temos aqui. O pó colocado no porta-filtro deve ser compactado corretamente. Agora nós podemos compactar este pó no compactador do moinho ou então no compactador manual. Feito isso, nós vamos encaixá-lo ao grupo, apertando bem, e vamos tirar esse primeiro café. Se for pouco compactado, o café sai fraco e sem o creme característico do expresso. Se for compactado em excesso, o café demora demais a sair e fica muito concentrado. Essa característica deste café significa que ele foi super extraído. Teve uma extração de componentes excessiva. O creme fica extremamente escuro, fica com essa mancha branca bem no centro. Sinal de que o café vai sair muito amargo. O creme de um café expresso bem preparado deve ter cor avelã, deve ser espesso. As máquinas devem permitir a operação com pressão de 9 atmosferas e a temperatura de 90 graus Celsius. Neste caso, o tempo de preparação deste café foi de 26 segundos, um tempo considerado muito bom, já que a preparação do expresso deve ser de 25 a 30 segundos. Uma outra opção é o café expresso com sachê. Este já vem compactado e moído na quantidade certa para a preparação de 1 xícara. Precisamos tomar cuidado porque o seu filtro é um pouco menor do que o filtro para 1 xícara. Nós devemos encaixar o sachê e ligarmos a máquina. O creme do café expresso deve reter uma porção de açúcar. Este é um sinal de um café bem preparado. O café de máquina, o que é extraído a partir de máquinas profissionais, é o mais comum. Em todo lugar a gente encontra. Nos bares, em muitos restaurantes, em cozinhas industriais e por aí afora. É possível fazer um bom café usando máquinas industriais? É claro. Veja como se faz. As cafeteiras industriais podem ter vários tamanhos, porém o procedimento de preparação é sempre o mesmo. Antes de ligar o equipamento, coloque a água na camisa externa, ajuste o termostato para a temperatura de 95 graus Celsius. Esses equipamentos normalmente utilizam coadores de pano. Portanto, sempre que não estiver sendo usado, deixe o coador mergulhado em água fria. Agora nós vamos pesar em torno de 80 gramas de pó de café para cada litro de bebida que será preparado. Chegando aos 95 graus, a água é misturada ao pó formando uma pasta. Esta pasta será coada. Se sobrar, a água quente será retirada e recolocada na máquina, passando também pelo coador. Agora eu vou reduzir a temperatura do termostato. Ajuste o termostato para 80 graus Celsius. Não deixe o coador de pano com a borra em contato com a bebida. Uma outra forma de homogeneizar o volume de bebida preparado é através de uma colher de pau. Retire todo o café que restou na cafeteira antes de fazer um novo café. Agora nós vamos preparar o café na cafeteira Globinho. Então nós vamos colocar na parte inferior da cafeteira 250 ml de água.
Vamos pesar o pó de café. Para essa quantidade, nós vamos colocar em torno de 2 colheres de sopa, que dá 25 gramas aproximadamente. Então, nós vamos colocar o pó na parte superior da cafeteira. Utilize 7 a 10 gramas para cada xícara grande de café. Encaixamos essa parte, encaixamos as 2 partes e acendemos Espere que a água passe para a parte superior e entre em contato com o café. A água vai passar em contato com o pó de café através da pressão de vapor. Portanto, ela não vai estar fervendo. Assim que a água e o pó de café estiverem em contato, nós vamos mexer, desligaremos a fonte de aquecimento e a bebida passará para o balão de vidro inferior. Quando a bebida vier para a parte inferior do equipamento, o café estará pronto para ser servido. Nós colocamos para aquecer meio litro de água mineral. Utilize 7 a 10 gramas de café para cada 100 mililitros de água. Vamos pesar 40 gramas de pó de café. Coloque o pó de café na cafeteira. Acrescentaremos a água quente. Adicione água quente, 95 graus Celsius, sobre o café, umedecendo-o lentamente. Vamos agitar. Essa agitação serve para você colocar todo o pó de café em contato com a água. Nessa cafeteira, o tempo de contato entre o pó de café e a água você determina. Quando você achar que o tempo já foi suficiente, você encaixa a tampa da cafeteira e, como um êmbolo, ele vai separar o pó de café da bebida. Sirva a bebida logo ou transfira para outro recipiente limpo, aquecido com antecedência. O café está pronto para ser servido. Agora nós vamos preparar o café na cafeteira italiana. Para essa preparação, nós vamos colocar água mineral na parte inferior da cafeteira, até a altura desta válvula aqui. Colocaremos o filtro de metal e o pó de café. Para esta preparação, nós vamos utilizar um pó de café com uma moagem grossa. E vamos rosquear com a parte superior. A bebida do café vai passar por este orifício, ficando separada do pó de café. A água vai passar pelo pó de café, extraindo todos os componentes de aroma e sabor e vindo parar na parte superior da cafeteira. Para se preparar o café árabe, nós vamos utilizar esta panelinha que é chamada de ibrick. Nela, nós colocaremos 350 ml de água e 2 colheres rasas de açúcar. Colocamos ao fogo e esperamos entrar em ebulição. Utilize cafés de moagem bem fina. Para se preparar o café árabe, nós vamos utilizar este pó de café, que é extremamente fino, chegando a ser até pulverizado. Esta moagem não é encontrada em supermercados. Nós vamos colocar a mesma quantidade de pó de café e de açúcar. Assim que a água e o açúcar entrarem em ebulição, nós colocaremos o pó e mexeremos. Vamos mexer. O pó
pó e a água vão ferver, subir, levantar fervura e nós vamos tirar do aquecimento. Ele vai abaixar. Nós vamos fazer este procedimento 3 vezes. Até que na última vez nós tiramos da fonte de aquecimento do fogo e não colocamos mais. Agora que nós já escaldamos 3 vezes este café, nós vamos colocar um pouquinho de água fria para facilitar a sedimentação do pó. Esperamos um pouquinho, desta forma o pó vai para a parte de baixo do Ibrick e servimos nessas taças. O café árabe também pode ser servido com o cardamomo, que é essa especiaria. Ela deve ser colocada no fundo da xícara e a bebida do café em cima. Vimos os principais processos de extração da bebida. Qualquer um deles nos permite fazer um excelente café. Mas para que o prazer se renove, temos ainda que nos preocupar com a limpeza e a desinfecção de todo o material usado no preparo. A limpeza dos equipamentos é fundamental para a manutenção da qualidade da bebida. O porta-filtro e o coador de pano devem ser lavados apenas com água. A jarra em que ficar armazenada a bebida também deve ser bem lavada com bastante água. Para uma limpeza mais profunda, utilize sabão suave ou detergente neutro, sem odor nem abrasivos. Não utilize materiais que possam riscar os utensílios para não ficar café incrustado nesses riscos, o que pode causar alteração do sabor da bebida. Limpe os equipamentos ao final de cada preparação e faça diariamente uma boa limpeza completa. Para a qualidade da preparação do seu café, é muito importante a limpeza. Nós vamos começar pelo café que sobrou no moinho. O café em grão, nós vamos colocar novamente na sua embalagem e vamos guardá-lo. Com o café que foi moído, nós vamos eliminar o café, o pó de café, com um pincel, com o auxílio de um pincel. E colocaremos no pote exclusivo para pó de café moído. Para a limpeza do grupo, nós vamos colocar o filtro cego. O filtro cego não tem furos, então nós encaixamos. Encaixamos na máquina, vamos ligar e ele vai fazer toda a retrolavagem da máquina. O excesso de pressão vai ser eliminado pela máquina na parte de trás. Para a limpeza do porta-filtros, nós vamos utilizar uma escova de dentes e um limpador de cachimbo. A escova serve para nós limparmos bem todos os furos dos filtros. E o limpador de cachimbo, nós vamos passar um detergente neutro e limpar esta parte aqui. Os porta-filtros deverão ficar submersos em água morna enquanto não estiverem sendo usados. Para finalizarmos a limpeza da máquina de expresso, nós devemos retirar as bandejas, tanto a de cima quanto a de baixo, e lavá-las com uma esponja macia e detergente. O café tem muitas possibilidades de preparo. Acabamos de ver algumas, mas há muitas outras. O cuidado principal é o carinho com a matéria-prima café. Tipo francês respeita vinho. Café tem várias qualidades de café. Tanto para o gosto mais sofisticado, mais apurado, uma clientela de idade mais avançada ou o público jovem. O público jovem a gente vende o café gelado com sorvete. E o público mais sofisticado vai desde um café com amarula a um Irish Coffee, que é um café com uísque e chantilly.
Nós temos o café gelado, pode ser um refresco de café. O café também serve para a receita de bolos, serve para receitas de carnes e outros tipos de cafés que a gente pode fazer. Isso aqui é um Venense, um café à base de sorvete e café. É uma mistura que nós fazemos com 2 bolas de sorvete de creme, café gelado, chantilly, uma cereja. O café mais pedido é o Belle Époque, o café com chocolate, porque a mistura do café com chocolate dá um sabor picante, um sabor não tão amargo, não tão doce. O Belle Époque, ele leva 120 ml de café gelado, 2 bolas de sorvete de chocolate, chantilly, calda de chocolate granulado. Depois de quase um milênio sendo cultivado e consumido, o café continua cada vez mais atual. No mundo, hoje, milhões e milhões de pessoas trabalham direta e indiretamente com o café. As indústrias criam novas máquinas e formas de processamento. O comércio apresenta novos produtos. Os serviços tornam-se mais sofisticados e diversificados. Todas essas condições nos apontam para a qualidade, em todos os níveis. Isso inclui uma boa apresentação. Sempre que mexer com café ou qualquer alimento, lave as mãos antes de iniciar o trabalho. Mantenha unhas sempre aparadas e cabelos presos. O uniforme deve estar sempre impecável. O aspecto visual e a limpeza do estabelecimento também são fundamentais e trazem sempre mais clientes. Importante manter o balcão e o chão sempre limpos. Verifique também sempre o estado de conservação da gaveta onde o café expresso foi descartado e das máquinas em geral. Há muitas maneiras de valorizar o trabalho com café. Não deixe de ler os fascículos. Se precisar de mais informações, procure o Sebrae ou a ABIC. Qualidade. O café do Brasil sempre foi e continua sendo cada vez mais sinônimo de qualidade. O café é um produto que assegura alta lucratividade. Mas o consumidor de café é gente. Então, por que não atender bem este consumidor? Não custa muito. Em compensação, um café mal feito pode estragar um belo jantar ou acabar com o humor do seu cliente. Invista em qualidade. Qualidade é um preparo correto. Qualidade é escolher bem a matéria-prima. Qualidade é dispor de bons equipamentos. Qualidade é higiene, manutenção constante e uma boa apresentação pessoal e do produto. O resultado de tudo isso é a tão desejada qualidade. Se você gosta ou trabalha com café, procure o balcão Sebrae mais perto de você e conheça as opções que o convênio Sebrae-ABIC tem a lhe oferecer. O Sebrae oferece o treinamento em vídeo e apostila que você esperava. Série Agronegócios. Orientação de quem faz e conhece o mercado. Curso de fabricação de queijos com a tecnologia suíça dos mestres da Queijaria Escola de Nova Friburgo. Chocolataria artesanal. Os segredos da preparação dos bombons e ovos de chocolate. E mais... Como cultivar cogumelos, um sistema econômico e eficiente de produzir o champignon de Paris. Como criar rãs.
Como criar escargots da espécie Gros-Gris, a mais valorizada do mercado. E como criar cabras. Série Agronegócios do Sebrae. O treinamento que fala sua língua, pelo menor preço do mercado. Ligue já e peça o seu conjunto de vídeo apostila ou procure um balcão Sebrae perto de você.